Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabrício e nessa aula nós vamos conversar um pouquinho sobre o Angular 9. Tá? Então nesta aula, na primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o Angular, depois nós vamos falar um pouquinho sobre as diferentes versões do Angular que existem hoje no mercado, quais são os requisitos para a gente fazer esse curso, tá? Por que o Angular é tão importante, né? E eu vou focar um pouco mais no conceito de SPA, de Single Page Application, e falar um pouquinho mais sobre componentes e como é que o Angular funciona, né? Como a gente deve pensar ao programar em Angular baseado em componentes, tá bom? Então, vamos lá. O Angular é um framework feito para fazer aplicações web, né? E ele começou a ser produzido em 2010 por um engenheiro do Google, porque ele queria criar um framework para fazer aplicações web mais bonitas. Então ele começou a fazer esse framework, isso foi desenvolvendo, e em 2014, né, estava se desenvolvendo. Então no começo chamava-se apenas Angular, né, e eles estavam constantemente, né, não só esse engenheiro, mas a equipe do Google estava constantemente criando novas funcionalidades aí para o framework. Porém, em 2014 teve uma limitação aí no core, né, no núcleo do Angular, e eles tinham que fazer correções, porém estava cada vez mais difícil você atualizar esse framework. Foi então que eles decidiram, em 2014, eles começaram a reescrever novamente o framework, né, de uma forma a poder corrigir erros ou alguns dribles que eles tiveram que fazer para fazer o framework funcionar. Então, nessa época existia só o Angular, aí eles criaram o Angular 1 e essa nova versão desse framework que eles começaram a desenvolver chamaram de Angular 2, né? E qual que era o problema dessas duas versões? Que ambas não eram compatíveis, então tinham pessoas que já tinham começado a fazer a programação do seu software com o Angular, né? E aí lançou-se, né, o Angular 2 na época, foi lançado o Angular 2 e essas versões não eram compatíveis. Então em 2016 houve um período de pânico. Por quê? Porque algumas empresas tinham investido muito tempo, né, para criar suas aplicações no Angular e não era compatível com a nova versão. Tá? Então foi um pouco de período de pânico, né, que as empresas caíram na realidade, e aí para você mudar da versão 1 para a versão 2 você teria que reescrever seu código praticamente. Tá? Então, conforme o tempo, eles pararam de dar suporte na versão 1 e apenas começaram a dar suporte na versão 2. Com essa confusão de nomenclatura, qual versão você usa? Eu uso a versão 1, eu uso a versão 2. Para não ter essa dificuldade, eles renomearam a versão 1 para AngularJS e o Angular 2 ficou apenas Angular. Tá? Então hoje, quando alguém fala assim, eu programo em Angular, nós estamos falando da nova versão do Angular, tá? Não a JS, que é a passada. Tem muitas empresas ainda hoje que utilizam, tá, o AngularJS em seu desenvolvimento e mantém isso até hoje, mas o Google não dá mais suporte a essa versão, tá? Então, em 2016 teve esse período de pânico e a equipe do Angular começou a evoluir constantemente, né, as versões do Angular, né? Então, do Angular 2 foi para o Angular 3, né, desse novo, lembrando-se que é da nova versão, então foi para o Angular 3, só que as novidades do Angular 3 foram tão grandes, eles cometeram um pequeno deslize no módulo de rotas, e aí eles já acharam melhor lançá-lo de fato a versão 4. Então a versão 3 praticamente ela existiu, mas não foi divulgada muito para a comunidade, já divulgaram logo a 4, tá? Então em março de 2017 lançaram a versão 4 do framework. Aí em novembro do mesmo ano já lançaram a versão 5, né? Em maio de 2018 já lançaram a versão 6, em outubro de 2018 a versão 7, em maio de 2019 a versão 8, né? E agora em fevereiro aí de 2020 já está na versão 9, tá, do Angular. Então lembrando que essa versão a gente refere-se à versão nova, ao Angular 2, que foi sofrendo alterações. A equipe do Angular tenta lançar novas atualizações a cada 6 meses, mais ou menos, tá? Eles tentam seguir esse padrão, então provavelmente no final de 2020 aí haverá o Angular 10, tá? Eles já estão pensando aí no Angular 10. Legal? Passada essa história do Angular, né? O Angular ele tem
muitas funcionalidades que ajudam o desenvolvedor, e umas que eu gosto muito delas é o SPA, né, que é o Single Page Application. Tá? O que consiste o Single Page Application? A nossa aplicação ela roda como se fosse uma única página, né? Então ela parece um pouco do aplicativo desktop. Nós podemos observar aqui na tela, por exemplo, a figura A, nós temos o menu lateral, né, em cinza, o menu superior, e nesse bloco verde aqui na figura A, é o bloco central onde que ocorre a troca de páginas, né? Então o usuário não percebe essa troca para ele, é como se fosse uma única página, porque é muito rápido esse reload, essa troca de apenas essa pequena área verde da aplicação. Já quando a aplicação não é Single Page Application, você também tem uma barra lateral, você tem uma barra superior, você tem esse core verde, só que quando você clica para ir para uma próxima página, você percebe o navegador fazendo o carregamento novamente da página, como se ele carregasse a parte azul, né, que fosse só mudança aqui da parte verde para a parte azul, porém você percebe esse carregamento de arquivos do usuário, ele sente isso, né? No SPA é tão natural que parece que a aplicação web é muito rápida. Então, o conceito de SPA é bem legal. Nós vamos ver com profundidade esse conceito no módulo de rotas, tá bom? Isso é um puta diferencial, um grande diferencial no desenvolvimento web, porque para o usuário a troca de páginas é tão rápida, ele nem percebe. Para ele é uma página única que só alterou uma parte dela. E isso torna essa experiência do usuário muito boa, tá? Para a sua aplicação. O Angular também, ele é baseado em componentes e módulos. Então, para o Angular, tudo é um componente. Então, por exemplo, como nós podemos ver aqui na figura da esquerda, na barra aqui, o menu superior é um componente, o menu lateral é um componente, e dentro do bloco verde você tem um conjunto de componentes, né, que um componente pode herdar outro componente ou chamar outro componente, tá? Então o Angular funciona dessa forma, tá? Como sendo um componente como uma parte da visualização que o usuário vê, e um conjunto de componentes gera a aplicação para a gente, tá? Gera a aplicação de uma forma que nós vemos, né? E aqui já na figura da direita nós podemos observar que nós criamos, né, mais de um módulo para a nossa aplicação. Então, por exemplo, na figura da direita tem um módulo verde, né, e um módulo amarelo. No módulo verde ele tem um componente e no módulo amarelo ele tem outro componente, tá? Os componentes podem ser compartilhados entre os módulos. Você pode usar um componente de um módulo, por exemplo, do módulo amarelo dentro do módulo verde. Isso é possível, tá? A reutilização de componentes no Angular, tá? E nós vamos abordar no futuro como que a gente pensa em organizar melhor nossas aplicações em módulos, tá? Mas por enquanto o Angular ele é baseado em componentes, tudo por ele é um componente, e o módulo é uma forma de organizar os nossos componentes. Legal? Para esse curso, os requisitos são saber um pouco de HTML, CSS e JavaScript, tá? Mesmo que pode ser o básico, tá? Eu vou fazer durante as aulas, eu vou comentando um pouco de HTML, de CSS e JavaScript, tá? E aí conforme as aulas aqui eu vou explicando um pouco melhor, tá bom? O Angular também usa o JavaScript que a gente conhece como TypeScript, que é um JavaScript melhor, tá? Com muitas mais funcionalidades que o JavaScript tradicional, né? E então é isso, pessoal. Nessa aula nós vimos isso, nós vimos uma introdução do Angular, o que é o Angular, a história do Angular, né? Como que ocorreu o desenvolvimento dele, o que é um componente, um módulo, como é que o Angular pensa sobre isso, né? Como a gente lida com ele sobre isso. E na próxima aula nós vamos ver um pouquinho mais como configurar o Angular na nossa máquina. Legal? Por hoje é isso, pessoal. Até mais.